o Espírito de Deus nos disse: algo especial aconteceu essa semana e eu quero que você ouça bem isso. Sabe, eu gostava muito de jogar videogame. E quando você joga videogame, você precisa passar por fases. Não é verdade? Eu lembro que lá atrás, na época do meu irmão, do Duda, eles compravam algumas revistinhas ensinando macetes para conseguir passar de fase. Hoje em dia você coloca no YouTube e você vê caras que ganham dinheiro ensinando como passar de fase. Porque quando você entra num jogo, você não se contenta em ficar da mesma forma sempre. Você precisa passar de fase. E o Espírito de Deus manda dizer à igreja que hoje é um marco. Porque existem pessoas no nosso meio que estão passando de fase. Uma nova fase. Um novo momento. E eu glorifico ao Senhor por isso. E eu perguntei, Senhor, se hoje é um dia de celebração, qual é o texto a ser lido para a igreja? Sabe, eu fui cuidadoso nos detalhes. Eu falei assim, eu quero que o Senhor me dê os detalhes dessa grande festa. E Ele me direcionou em que roupa eu deveria colocar. E eu fiquei entre duas camisas. Mas eu olhei e falei, uma delas não estava cabendo. Ele coloca. E eu fiquei entre duas calças, uma maior e outra menor. E eu olhei e eu falei, mas eu acho que essa aqui não cabe. Ele coloca. Porque, como eu disse, nós estamos passando de fases. Cada um tem um jogo diferente. Cada um está numa guerra diferente. Mas nós estamos passando de fase. Quando eu botei aquela primeira camisa, eu vi, ela está cabendo. Louvado seja Deus, uma fase foi vencida. E aí eu peguei aquela calça e falei, não, essa calça aqui não cabe há uns 5 anos. E eu coloquei ela e ela fechou tranquilamente. E eu glorifiquei ao Senhor, porque eu vi que ali era mais uma fase que estava se cumprindo. Talvez a minha fase seja o perder peso de uma forma gradativa, porém constante, vírgula, com saúde. E é isso que está acontecendo. Porque muita gente está perdendo peso, porque está internado, está entubado e perde 10, 15 quilos no meio do momento do tempo que está entubado, o tempo de UTI. Não é verdade? Mas não, é com saúde. E o Senhor falou ao meu coração, o texto, Cantares, capítulo 2, e eu convido você a abrir. Cantares, capítulo 2, a partir do verso 8, é o segundo cântico, é a segunda canção desse capítulo. E ela começa dizendo, eu estou ouvindo a voz do meu amado. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela e como um filhote de um corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro pelas janelas. Ele está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Sabe, eu dou uma pausa aqui e eu quero te dizer, isso representa exatamente alguém apaixonado. Alguém apaixonado que está a olhar para aquilo que move o seu coração. Mas aí, esse apaixonado que está do lado de fora, ele responde dizendo o seguinte, venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Alabaixou. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer. E já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor. Venha comigo, minha querida. O Senhor disse 2 coisas para serem divididas com a igreja essa noite.
duas coisas que podem literalmente mudar a história da sua vida. Duas coisas. Duas reflexões, dentre as mais profundas, entre as dezenas, talvez centenas de mensagens que foram ministradas nesse altar, nesses últimos 2 anos. Muitas pessoas chegaram em cada uma das suas histórias, quase que ao mesmo tempo em um lugar. Na última jogada de uma fase. E a todos esses lutadores, jogadores, o Senhor traz essa noite 2 palavras. E a primeira eu começo agora dizendo o seguinte para você. O Espírito de Deus me disse, como anjo dessa igreja, fala ao meu povo, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Mas pastor, escute, igreja. O tempo de cantar chegou. O inverno já foi. A chuva passou. As flores já estão aparecendo no campo, portanto, o tempo de cantar chegou. Mas pastor, eu olhei ontem a... Cuidado. Cuidado com o que sai da tua boca. Você pode botar tudo a perder. Porque nós já estudamos nessa igreja a Bíblia Sagrada, e no livro de Tiago vai falar exatamente sobre o poder da língua. Algo tão pequeno que pode te ajudar a trocar de fase ou destruir tudo. Então eu repito para você, o Espírito de Deus diz a essa igreja, o inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem no campo. É tempo de cantar. Você recebe essa palavra? Porque é isso que ele nos chama a profeticamente receber a palavra de vida. A não nos mover somente pelo que está diante dos nossos olhos, diante das situações que nós vemos. Durante um tempo nós vivemos situações complexas, situações difíceis, situações que muitas vezes nós olhávamos e não conseguimos ver a solução. Mas eu quero te dizer que nós estávamos em todo o tempo sendo monitorados. Tudo fazia parte do grande jogo que o Senhor colocou para nós, que é o jogo da vida. A cada amanhecer, a cada levantar, a cada prato de comida, a cada roupa ser colocada, até a cada pente que eu olhava e via os cabelos, que eu falava, cabelos, vocês não devem estar aí, vocês devem continuar na minha cabeça. Em cada detalhe, é isso que eu quero que você entenda. Em cada detalhe, ele estava contemplando as nossas posturas, as nossas atitudes, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, o nosso amor por Ele e pelo próximo, a nossa fé. Em cada ato de nossas vidas nós estávamos sendo testados. Em cada detalhe estava sendo contemplado, e os anjos do Senhor faziam o quê? Tomavam nota de cada postura. Como aquele fiscal de prova que fica ali só te olhando, esperando se você vai fazer, se você não vai fazer, se você vai entregar a tempo ou se você vai perder o tempo. Porque assim é a vida. Muitas coisas são colocadas diante de nós e Ele nos dá um delta T, um tempo específico para fazer. E às vezes nós perdemos algumas matérias, nós perdemos algumas provas porque
Nós até sabíamos o que fazer, nós estávamos a desenvolvendo, mas alguém chegou e falou, em 20 minutos, essa prova vai acabar. A prova de hoje vai acabar. Em 20 minutos vai ser dado um comando, você vai largar o lápis, vai sair, levantar suas mãos e sair da sua carteira. E vai deixar a prova lá, e alguém vai recolher essa prova. E do momento que você larga o lápis, larga a caneta, o que está acontecendo? Como diriam alguns, a sorte foi lançada. Mas se alguém der esse comando e você tentar escrever mais uma palavra, o que acontece com vocês que são concurseiros, aí tem muito concurseiro? O que acontece? Você toma uma bronca? É uma bronca que você toma? Não. Você é eliminado, mas é eliminado do jogo. Você está impedido de fazer outras provas a partir de agora por causa disso? Não. Mas aquela prova você perdeu. Aquela oportunidade você perdeu. Aquela chance. Só lamento. Você perdeu. E assim é na história da nossa vida. A todo tempo nós estamos sendo provados. A cada dia nós passamos, às vezes, por mais de uma prova. Às vezes tem dia que a sensação é que você de manhã vai para uma, entrega, respira, come alguma coisa, porque de tarde já tem outra prova. Não é verdade? Isso acontece? Tem dias que, às vezes, você chega em casa, vou tomar um banho, vou me preparar, porque de noite, lá vem outra. Alguém pergunta, mas você se preparou? O Senhor me capacita. Mas nós não podemos desistir no meio do combate. Porque a todo momento nós estamos sendo avaliados. Mas deixa eu dizer uma coisa, às vezes existem provas que você consegue até entregar a tempo, você larga a caneta no tempo certo, mas a média que você tira não é aquela que você sonhava. E aí eu quero chamar você a uma outra reflexão. Quem já passou por isso? Quando termina a prova, para, olha, antes de sair da sala de avaliação, você já respira e fala, cara, eu podia ter estudado mais. Eu podia ter me preparado mais, não é verdade? Cara, aquela apostila que eu sabia que eu tinha que ler de novo aquela apostila. Eu senti isso no meu coração, mas eu não fiz. Já passaram por isso? Eu já passei. Ou você ficar entre A, B, A, B, A, B, eu não sei, ai, que confusão. Marquei A. Puxa vida. Mas quando você sai da prova, algo lateja no teu ouvido. Você sabe que era B. Era B, era B, era B, era B. E você vai para casa, às vezes, e ouvindo, aquela questão era B, não era A. Mas sabe o que o Senhor manda nos dizer? Ele tem contemplado cada ato das suas vidas, cada decisão que você tem tomado. E Ele tem te dado novas chances de passar novamente por essas provas que você tem perdido. Alguns já estão na segunda, alguns estão na terceira, alguns já estão até lá para a quinta tentativa. Mas Ele continua nos dando oportunidades. E eu glorifico o nome dEle pelo seu amor e seu carinho, por cada uma das chances que Ele tem nos dado de fazer a coisa certa, de sermos provados e sermos aprovados. Obrigado, Pai. Mas deixa eu dizer uma coisa. Assim como num concurso, normalmente existe o quê? Limite de idade. Não é verdade? A maior parte dos concursos você chega lá e até quantos anos? Até tantos anos. Aí tu, puxa vida, perdi a oportunidade. Eu posso até fazer outros, mas aquele ali eu já não posso mais. A oportunidade se foi por causa de um batente, que era a idade. Então isso nos mostra uma coisa muito simples, porque por mais que o Senhor, pelo seu infinito amor e misericórdia, nos permita ter novas oportunidades, tudo tem limite. E quando nós estamos especificamente num concurso, a gente lê o edital e já vê qual é o limite. Porque o edital já fala, é de tantos a tantos anos. Até os nascidos até dia tal, do ano tal, do mês tal, do ano tal. Não é assim?
Mas no concurso da vida a gente não sabe qual vai ser o nosso último suspiro. Então eu quero convidar você alegremente a tomar cuidado com cada uma das oportunidades que são colocadas diante de você, porque ela pode ser a última. Mas de novo eu repito, a primeira coisa que o Senhor disse a esta igreja: é tempo de se alegrar, é tempo de cantar, é tempo de sorrir. Isso é o que nós precisamos fazer agora, profeticamente se alegrar, profeticamente celebrar, porque nós passamos quase todos de fase. Bom, eu particularmente fiquei muito feliz com isso. Porque existem momentos que o Senhor direciona para que nós venhamos a trazer uma palavra de ministração mais dura, mais contundente, mais introspectiva. E de repente você escuta o Espírito de Deus falando: é momento de celebrar, de trazer palavras de ânimo, de alegria, de força e de fé. E eu falei: Senhor, muito obrigado por estar entrando nessa nova fase. Muito obrigado. É o momento de trazer de volta a esperança. De falar a todos nós que ainda há oportunidade. Mas, vírgula, lembre-se. Existe um começo, existe um meio e existe um fim, onde nós não sabemos qual vai ser o nosso último concurso. As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas com a saúde. Muitas pessoas estão tristes e enlutadas, e eu já profetizo conforto sobre o teu coração, sobre a tua família, em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus vai nos falar que existe uma coisa mais preocupante do que aquilo que tem preocupado a muitos hoje. E é o que, pastor? Que é o dano da primeira morte. As estatísticas têm mostrado, por mais que essas estatísticas estejam um pouco complexas, digamos assim, por causa da quantidade de CIDs que existem e a quantidade de CIDs que estão sendo assinadas com só uma coisa, mas isso é uma outra história. Quem é entendedor entendeu onde eu quero chegar, né? Então, existem muitas CIDs, muitos códigos internacionais de doença que levam pessoas a óbito, mas eu acho que esqueceram o livro em casa e só estão assinando uma. Mas o fato é, indiferente disso, muitas pessoas estão tendo dano da primeira morte. E o dano da primeira morte é complexo, é triste, mas a palavra de Deus nos alerta que nós não devemos estar muito preocupados com isso. A nossa preocupação principal é não sofrermos o dano da segunda morte. Porque essa, meu amigo, essa sim é complicada. Eu convido a você a abrir a palavra de Deus em Hebreus 12, verso 1 e 2. E eu te trago a seguinte introspecção. Quando nós olhamos para os Jogos Olímpicos, nós vemos que em cada modalidade, em cada corrida, em cada competição, 3 pessoas são celebradas. Os 3 primeiros colocados em cada uma daquelas modalidades são pessoas que alçam um lugar de destaque. São pessoas que voltam para suas casas com o quê? Com um indicativo de que elas foram vencedoras. Elas levam para casa as suas medalhas. Então, em cada uma das competições que acontecem nos Jogos Olímpicos, você vê que 3 pessoas recebem esse grande presente, que é uma medalha. Mas, quando nós olhamos em Hebreus 12, 1 e 2, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uau! Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto é
extraordinário. E ele fala profundamente aos nossos corações nesse dia. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos entrar nessa competição. Nós precisamos entrar nesse jogo. Nós precisamos entrar neste combate. Mas nós não podemos entrar de qualquer forma, nem podemos entrar pura e simplesmente com as nossas forças. Porque a grande expectativa é que se nós entrarmos pensando somente em nós, ou melhor, confiando somente em nós, há uma grande chance de não conseguirmos completar essa maratona. Mas quando nós fixamos os nossos ouvidos naquilo que está à nossa volta, nós vemos que tem uma multidão de testemunha que está torcendo por nós. E aí ontem, já, 1h da manhã, eu conversando com a minha esposa, né? E nós fomos conversar sobre a multidão de testemunhas. E a palavra vai falar que na multidão de testemunhas está exatamente aquelas pessoas que já passaram por isso e que conseguiram vencer. Então essas pessoas é como se elas estivessem do lado de atrás da linha de chegada, gritando: vem, vem, você consegue também, vem, não desista, levanta. Mas você às vezes tropeça e cai. Pode acontecer, claro que pode. Muitas pessoas acabam caindo pela caminhada. Mas a grande questão, quando você cai no lamaçal do pecado que está no meio da pista, é o que você faz com isso. Que vozes você está disposto a ouvir? As vozes daqueles que falam: para, desiste, encosta a cabeça na minha perna, descansa um pouco. Aquela voz e aquela mão que te faz um carinho na nuca, que te traz um arrepio que você talvez nunca tenha sentido. Fale coisas que você talvez nunca tenha ouvido. Por mais que você saiba que aquelas coisas são mentiras, aquilo mexe com você no mais profundo do teu ser. Eu já fui da pista, eu sei do que eu estou falando. Eu já fui do mundão, eu sei do que eu estou falando. Não é livro que eu li, não é teoria que eu passei. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei que muita gente que está me ouvindo também sabe do que eu estou falando. Mas a grande questão é que quando você para em meio a tudo isso, você se foca. Você como numa sintonia fina de rádio. Talvez essa geração agora não saiba muito bem o que é isso, porque só conhece botões. Mas se você... digital, mas quem lembra da rádio analógica que você tinha um botãozinho, às vezes era um botãozão, e aí você tinha que vir ali, ó, delicadamente, ó, 5 graus era tipo abrir um cofre, você 3 graus para a esquerda, 2 graus para a direita, não, mais 4 para a esquerda. Nas 4, mas isso aí, não, ainda não. Volta 3 agora, até conseguir chegar para que o som fosse límpido, cristalino. Como numa sintonia fina de um rádio. Assim é a nossa história, quando nós estamos em meio a esta competição. Seja caído na poça do pecado, no lamaçal do pecado. Seja machucado com as pedradas que você tomou pelo caminho. Seja com as cãibras da insensatez que você teve do cuidado com o teu corpo. Ou seja, naquele momento que você acha que não há mais fôlego, não há mais chance. Em todos esses momentos, você tem sempre a opção da sintonia fina de escolher que voz você quer ouvir. E eu digo que em muitos momentos eu ouvi essas vozes. Sabe, como pastor, em muitos momentos eu escuto essas vozes. Essas vozes mandando fechar a igreja, essas vozes dizendo que é perigoso estar reunido, essas vozes dizendo que as pessoas da minha idade são as que mais estão morrendo. Então, na verdade, eu que estou mais em risco aqui. Então, a todo momento eu ouço diversas vozes. Mas, em contrapartida, eu ouço outras vozes que dizem: olha como fulano tem mudado. Olha como ciclano está bem. Olha como aquele casamento foi restaurado. Olha como fulano, os olhos dele brilham. Então, a todo momento da nossa história, nós temos a opção de escolher que voz nós queremos ouvir. E o livro de Apocalipse vai falar sobre isso, sobre a voz do dragão,
a voz da serpente, que vai tentar seduzir e encantar a muitos. Sabe, naquele dia, haverá a mãe de todas essas vozes malignas, mas essas vozes hoje estão soltas pelo mundo. Mas sabe, sempre você vai encontrar um santo em Jesus, trazendo uma palavra de ânimo para você. Talvez você pense, mas eu estou tão longe da chegada, mas de repente passa alguém varrendo o chão e fala, Deus te abençoe, varão. Fica firme na tua caminhada. E aí daqui a pouco você vai comprar um pão, você fala, eu estou com muita fome, eu vou comprar um... Aí quando você para na padaria, alguém olha para você, ei, servo do Altíssimo, persevera. E aí você vai encher um tanque de combustível, você para diante de um frentista e ele fala, vaso de Deus, continue sorrindo. E aí você pare, analise e fala, Deus continua falando com o seu povo. Deus cuida de nós com tanto carinho. Mas de novo eu te digo, que vozes você decide ouvir? Sabe? Como eu disse na Olimpíada, 3 pessoas por cada modalidade conseguem a sua medalha. Mas quando nós debruçamos mais uma vez na palavra, nós vemos uma palavra de ânimo fantástica, onde existe sim uma competição, existe sim uma maratona, uma jornada a se cumprir. Às vezes é um pentatlo, às vezes é um triatlon, às vezes é uma maratona, eu não sei, às vezes é uma piscina. Às vezes não, eu não sei nadar, a piscina é muito mais perigoso para mim do que a correr. Eu não sei qual é a guerra que você se envolve. Mas o que eu quero dizer, é o Espírito de Deus, quando te toma, faz com que você faça coisas extraordinárias. Basta você crer. E falando em crer, ele nos relata que quando nós entramos nessa competição e acreditamos, quando nós cremos naquela voz, a voz da multidão de testemunhas que nos incentiva, dizendo, se eu conseguir, você também vai conseguir. Se você chegou até aqui, eu quando estava nesse ponto que você estava, eu também pensei que não ia conseguir, mas eu consegui. Quando você falou, eu não vou conseguir largar essa situação porque é mais forte que eu, alguém vai gritar assim, eu passei por coisa pior que isso, você vai conseguir sim. Então eu não sei qual é a história da sua vida, você que tem sido multidão de testemunha, mas eu quero convidar você a não calar os seus lábios, porque existem muitos competidores que precisam ouvir a tua voz. Às vezes o teu testemunho é o que vai fazer a diferença entre vida e morte eterna. O risco da segunda morte. Então não se calhe. Seja um atalaia, testemunho, testifique. Incentive, motive, cobre, exorte, mas faça o que Deus mandou você fazer. Porque às vezes você olha uma situação e você fala, já passei por isso, eu sei onde vai dar. Sim, ok, mas o que você está fazendo diante disso? Está calado esperando ver mais um se machucar? Não foi para isso que o Senhor te salvou, não foi para isso que o Senhor te transformou. Ele te transformou para você ser literalmente um na multidão de testemunhas que foi contado entre os vencedores. Então eu quero te convidar a olhar a história da sua vida. Mas você fala, pastor, mas calma aí. O Senhor falou da multidão de testemunhas, de pessoas que já venceram, pessoas que já acabaram. Aí é mole. Mas o que o Espírito do Senhor te convida essa noite é no meio da caminhada, no meio da jornada, no meio da competição, você passar por outros e falar assim, você também consegue. Não, mas é melhor ficar quieto para economizar meu fôlego. Shhh. Eu lembro de uma experiência que eu passei e o que eu vou lembrar agora vai trazer bênção para a vida dessa pessoa. Eu estava na escola de sargentos e eu estava fazendo um teste físico, eu não lembro se na 2ª ou na 3ª série. E o clima em Guaratinguetá é muito seco. E os cariocas sentem, os manauaras, o pessoal que está acostumado com lugar com umidade alta, né, sente muito isso, né? O pessoal interiorano não, mas você literalmente puxa o ar, parece que o ar não vem completo, né? Parece que cada respirada só vem 70%. Não é essa a sensação, o povo da educação física? Você enche o peito, mas puxei até o máximo, mas parece que só vem um pouco mais da metade de oxigênio. Não é essa a sensação? Baixa, a questão da baixa, vou até beber água, cara, depois disso aí. É a sensação da baixa umidade. E eu lembro que eu estava correndo, e eu já estava praticamente na metade da corrida. E acontecia algo inusitado. Veio um colega meu, não era amigo, era um colega na época. Souza. E eu lembro que ele veio correndo de trás.
ele era de uma especialidade que já tinha sido avaliada, então ele estava ali só para, né, a equipe dele estava só para correr junto ali, para analisar, para ajudar. E eu lembro que ele veio correndo e ele gritou meu nome. Eu escutei quando ele gritou meu nome. Eu falei, pô, tá brincando, eu já tô aqui me arrastando pra frente, o cara tá me chamando atrás de mim, mas só falta que eu pare pra ajudar ele ainda. Aí ele gritou, Amaral, Amaral. Aí Amaral, eu vi que a voz ficou mais perto. Eu falei, bom, pelo menos tá chegando perto de mim, então eu não vou precisar... E eu ali, focado pra não perder o meu compasso. Porque eu sabia que perder o compasso naquela hora poderia ser uma derrota pra mim. Eu sabia das minhas limitações, eu sabia dos meus limites. Eu precisava romper com as minhas limitações, ir ao meu limite e buscar o quê? Um pouco a mais. Era essa estratégia que eu tinha traçado, né? Então, ó, eu sei que eu tinha que fazer em 9, eu estou fazendo em 10 e 20, eu tenho que não esmorecer para chegar num ponto tal em 9,5 mais ou menos, para que naquele último, aquela última reta, nos últimos 400 metros, eu force um pouco mais para tentar diminuir para um 10,10, um 10,12, um 10,8. Então, isso já vai ser uma vitória a mais para mim. Então, eu já tinha toda a estratégia montada na minha cabeça. Mas sabe, para minha surpresa, aquele rapaz estava vindo de trás. E aqueles que estavam um pouco mais lentos assim do que a equipe de elite, digamos assim, ele estava com sacos de jujuba na mão. E ele abrindo aquelas jujubas, assim, dando algumas jujubas para aquelas pessoas, porque era glicose. Porque ele sabia que a glicose poderia trazer algo a mais naquele momento. Aquilo me encheu de alegria. Aquela glicose era uma dose muito pequena, e aí talvez os fisiologistas de plantão façam assim, não, mas aquilo ali talvez fosse... É só um pouquinho, é muito pequena a dose. Mas não se tratava da dose. Se tratava da atitude, se tratava da motivação, se tratava da fé. Era a atitude de esperança que aquele rapaz estava trazendo para outros amigos. E era o ato de fé de que aquelas 2 ou 3 jujubas que ele estava dando para cada um seria o suficiente para eu bater o meu recorde. Você está entendendo isso? E era exatamente isso. Deus abençoe a vida desse jovem. Hoje um homem. Que a atitude que um dia ele plantou na minha vida, ele possa colher. Em nome de Jesus. Eu te profetizo sobre a tua vida, Souza. Então ele decidiu isso. Ele falou assim, eu quero ajudar aqueles que estão um pouco mais lentos. Eu quero fazer isso. Ninguém falou, ó, pega aqui essas jujubas e quando você... Não. Tanto que depois eu perguntei para ele, por que você fez aquilo? Ele falou assim, porque eu senti de fazer. Eu quis fazer. Eu achei importante fazer. É um ato tão pequeno, e assim o Espírito de Deus fala à igreja. Às vezes você, com atos pequenos, pode fazer grande transformação na história de muitas pessoas. Às vezes tudo aquilo que você passou e te trouxe até aqui, você pode no meio da caminhada ir na correr e falar assim, ei, não desista. Um amigo meu, que é corredor de rua, nessas competições de 5 e 10 quilômetros do circuito dos circuitos de rua do Rio de Janeiro, ele falou que passou por uma situação muito inusitada numa das últimas corridas antes da pandemia, que ele passou um coroa correndo por ele, passou direto por ele. Ele falou, leia. Aí ele passa pelo outro, leia. Leia. Aí a pessoa, leia o quê? Mas ele estava se referindo à camisa dele. Aí ele passou, e na camisa estava escrito, eu era obeso, sou diabético, hipertenso e te passei. Tenho 50 e tantos anos. O que você vai fazer com isso? E ele só fazia isso, leia, tipo assim, você que vai desistir? Dá uma lida aqui, meu filho. Porque eu vou continuar. Ele falou que aquilo ali, caramba, vou ficar pra trás não, cara, eu vou passar esse velho. Aí, então, naquele momento, a competição dele se tornou o quê? Não, eu não vou, agora eu não vou completar ou não completar, não se trata mais disso. Agora eu não vou ficar pra trás dele. Tá de brincadeira, cara. Ele me passou, não. E ele falou que quanto mais ele passava, tinha gente que já estava já caminhando. E olhava para aquele, se levantava e começava a correr. Aquele senhorzinho ali, eu não vou dizer que ele não tinha ideia, porque ele tinha ideia, sim, do quantas vidas ele impactou. Porque quando ele chegou, ele pôde olhar para trás e falar assim, muita gente está vindo aí, que estava caminhando, continua correndo. E aí eu imagino que ele falou, todo o meu sacrifício para mudar a história da minha vida
valeu a pena. Mas a gente está falando agora num ato de corrida. Nós aqui temos a espetacular oportunidade de estar na Olimpíada do Céu, correndo a maratona, literalmente rumo a não sofrer o maior dano que o homem pode sofrer, que é o dano da segunda morte. Então nós estamos aqui para dizer e para motivar muitos outros que estão à nossa volta que vocês não podem desistir, porque há um prêmio extraordinário nos aguardando. Ah, mas não adianta, pastor. Já passaram os 8 aqui, eles vão concorrer. Eram 3 medalhas. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Nessa competição, não se trata de quem chega em primeiro ou segundo lugar. Essa competição que nós estamos falando trata-se exatamente sobre completar o percurso. Completar o percurso no tempo que ele nos deu. E aí você fala, não, mas tem gente que já está correndo essa maratona há 80 anos, o outro correu 20. E aí que é a beleza da coisa. Ele fala que nós precisamos ser perseverantes na nossa corrida. Perseverantes na nossa caminhada. Não se preocupar com a corrida do outro, a estratégia do outro. Nós precisamos nos focar na gente. Em nós. Mas eu de novo te digo, lembre-se que enquanto você está nessa jornada, muitas pessoas vão passar por você. Ou você vai passar. Se você prestar bem nos seus ouvidos, muitas vezes você vai ouvir uma palavra de ânimo, mas vão ter outras que vai caber a você animar essas pessoas. Então, em nome de Jesus, continue como o texto falou, continue firme e constante na sua caminhada. Amém? Glória a Deus. Todos aqueles que completarem serão clamados ou aclamados como vencedores. Mas o Espírito de Deus me trouxe mais um texto. E esse, um dos últimos textos, vai falar exatamente sobre o livro de Apocalipse. E se você tiver com a sua Bíblia na mão, convido você a abrir em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, ele vai falar exatamente o seguinte. Quer ler o 2:11? Por gentileza. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Exatamente isso. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então ele está falando aqui que todos aqueles que um dia entraram nessa caminhada vão receber uma coroa de vitória. É isso que está escrito? Que todos que tentaram, que lutaram, ou que se empenharam, vão receber a coroa da vida? Vão escapar do dano da segunda morte? Não. Ele fala que aqueles que vencerem. Então eu quero convidar você com um alerta nesse dia de festa. É um dia de celebração, é um dia de cantar, é um dia de júbilo, é um momento de mudança de fase. Mas se você parou de caminhar, se você parou na jornada, se você está se chafurdando no pecado, eu quero te dar um alerta. Levante-se agora em nome de Jesus e volte para a luta, volte para a caminhada. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso tem nos chamado de uma forma muito clara, muito límpida, que aqueles que vencerem não sofrerão o dano da segunda morte. Aqueles que vencerem, dar-te-ei a coroa da vida. Eu ia terminar agora nessa pegada de alegria, profetizando mais uma vez que eu quero viver algo novo. Mas eu falei para vocês no começo que Deus tinha nos dado 2 alertas. Eu já ia esquecendo o segundo. É tempo de celebrar, é tempo de júbilo, é tempo de glorificar. Mas o Deus Todo-Poderoso manda dizer também à igreja: não brinque com o Senhor, porque dele é o juízo. Não brinque com as coisas de Deus, porque do Todo-Poderoso Deus é o juízo. O Senhor falou a este homem de uma forma muito clara: glorifica
exalte e celebre. Esse é um momento de mudança de fase, onde muitas pessoas têm vencido. Mas não se preocupe, porque meu é o juízo. E dessa forma, eu quero dizer para você, obrigado, papai. Muito obrigado. Porque nessa igreja, eu posso contemplar com meus olhos pessoas que têm perseverado, pessoas que têm lutado, pessoas que têm se reerguido, pessoas que não têm desistido. Eu posso glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, Felipe, parabéns, Cátia. Kleber, parabéns. Parabéns, Larissa, parabéns, Inério. Parabéns, Sofia. Parabéns, Heloísa. Parabéns, Rebeca. Parabéns, Patrícia. Parabéns. Glorificado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Sabe, você está assistindo esse vídeo, eu quero parabenizar você, porque você continua perseverando. Continua na caminhada. Que o Deus Todo-Poderoso continue trazendo você na posição correta. Porque a palavra fala que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O momento é de celebrar, é de engrandecer. Mas eu fiquei assustado quando ele me falou isso. Celebra com a igreja. E o resto, deixe nas minhas mãos, porque eu sei o que fazer e eu sei como fazer. Sabe, deixa eu falar isso pra vocês, isso aconteceu de domingo pra segunda. E eu praticamente não dormi aquela noite. Porque em momentos eu estava em êxtase, agradecendo pelo presente que ele estava dando a essa igreja. Mas por um outro lado, eu como homem parava e pensava assim, o que o senhor quis dizer com isso? Mas aí na sequência eu me alegrava de novo e glorificava, e o sono, e eu olhando pro teto, eu falei, Senhor, eu não consigo dormir de tão alegre que eu tô. Mas daqui a pouco vinha de novo a reflexão, mas Senhor, por que o Senhor falou isso? Vocês já passaram por isso? Você está numa situação, mas de repente você para, olha, mas isso aqui, não, mas não importa, vamos focar. Aí de repente você para de novo, mas isso aqui, deixa pra lá. Essa semana eu fiquei assim durante muitos momentos. Mas hoje, enquanto eu estava de manhã me preparando para a academia, para vencer um gigante, eu sentia claramente, se arrume como para um baile. Se arrume para uma festa. Porque você e os meus convidados precisam celebrar. Mas saiba que meu é o juízo. E eu sei como fazer. Então eu quero dizer uma coisa para cada um de vocês. Não se assustem quando Deus fizer. Não chorem. Não se desesperem. Porque o Deus Todo-Poderoso manda dizer a essa igreja, eu sei o que fazer. E Ele sabe como fazer. Então, assim como o Senhor falou para o servo dele quando perdeu os 2 filhos, levanta-te, arrume essa barba, penteie o seu cabelo e saia para fora dessa tenda, porque existe um povo esperando por você. Eu quero convidar você a continuar a corrida, porque existem muitas pessoas que precisam ouvir a sua voz. Mas não se preocupe, Deus sabe o que fazer e Ele sabe como fazer. Para a igreja, eu volto a sorrir e digo, persevera, se alegra, exalte ao Senhor, porque a chuva cessou, as flores já estão brotando. Vai haver safra, vai haver colheita, vai haver prosperidade. Existem diversos tipos de cristianismo que podem ser levados à frente. Mas entenda bem, existem diversas formas de cristianismo que você pode levar à frente.
Mas nem todas as formas de cristianismo te levam pro céu. Vou até sair, ó. Virei e saí depois edito, saí que ficou maneiro. Sai do poder. Existem diversas formas de evangelho que eu posso viver minha vida inteira. Mas nem todas elas me levam pro céu. Não é verdade? Sabe, eu tenho decidido, em meio a muitas lutas e tentações, a fazer o evangelho correto. O evangelho justo. O evangelho de poder. O evangelho de busca, o evangelho de consagração. Eu vou dizer para vocês que no último domingo, domingo da ceia, ao parar nessa mesa que aqui estava postada, quando eu encostei na mesa, o Senhor fez com que descesse diante dos meus olhos uma televisão, um telão. E Ele me revelou muitas coisas que estavam ocultas. E é interessante que algumas pessoas não conseguem entender isso e pensam, não é possível. Foi disque denúncia isso. Pô, como é que ele sabe dessas coisas? Meu filho. Existem duas pessoas interessadas em contar histórias para transformação. Uma é o Senhor. Mas a outra não voga transformação, não. Voga destruição. São os anjos do inferno. Que às vezes tentam correr mais rápido ainda que os anjos para trazer informação. Mas o fato é, nesse altar eu estava em consagração, em jejum. Porque o Espírito de Deus tinha me falado na sexta-feira que eu deveria chegar nesse altar em jejum. Presta bem atenção nisso. Porque Ele ia falar comigo em primeiro lugar. Eu obedeci. E foi muito interessante que eu cheguei aqui, eu coloquei a mão, lembra que eu peguei o fone, botei a mão, e quando eu botei a mão ali eu fiquei. Não foi, minha ministra? Eu não saí mais daqui. Porque eu vi muita coisa. E eu glorifico a Deus por ter visto, não o que eu vi. Muitas coisas que eu vi, eu pedi foi misericórdia ao Senhor. Mas na madrugada daquela noite, o Espírito de Deus falou de uma forma extraordinária. Que era chegado o momento de mudança de fase. Então não é momento de chorar, não é momento de se entristecer, é momento de se alegrar. Porque o novo de Deus viria sobre essa igreja. Haveria renovo espiritual. Haveria paz, unção, amizade. E eu exaltei ao Senhor por conta disso. Uma igreja viva. Uma igreja conectada na terra e no céu. E por sinal esse é o slogan de 2021. A partir de agora. Nós somos uma igreja conectada na terra e no céu. Foi o que o Espírito falou. Eu quero que você se apresente o Ministério Goió a partir de agora nessa forma. Um ministério que está conectado na terra e conectado no céu. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de fazermos uma igreja também digital. Porque essa palavra alcançou essas vidas que aqui estão e eu já exalto ao Deus Altíssimo pela vida rica de cada um desses obreiros, homens e mulheres que têm um chamado aqui presencialmente. Mas eu não posso deixar de engrandecer por cada um dos relatos desse Brasil ou fora, de pessoas que estão ouvindo, estão dando testemunho e falando o quão Deus tem sido bom com elas. Sabe, 9 horas. Eu termino por aqui. Persevere em fazer o que é certo, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, para que possamos nos livrar do inferno e das amarras de Satanás, ainda quando em vida. Que passemos a eternidade ao lado de Jesus Cristo, o justo, além de ainda possamos gozar dias de paz na face da terra. Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.